Ler o caráter de alguém pode parecer um dom raro, mas na verdade é uma habilidade que pode ser desenvolvida com atenção e sensibilidade. Pequenos sinais revelam muito mais do que palavras bem ensaiadas ou uma aparência cuidadosamente construída. Pessoas podem disfarçar intenções, mas dificilmente conseguem controlar de forma consistente os detalhes que escapam no comportamento. Se você aprender a observar certos aspectos, vai perceber rapidamente quem realmente está à sua frente. A primeira coisa a se observar é como a pessoa trata quem não pode oferecer nada em troca. É fácil ser educado com um chefe ou com alguém de status, mas o verdadeiro caráter aparece quando ela interage com atendentes, garçons ou qualquer pessoa em posição considerada inferior. O respeito genuíno não escolhe a quem se dirigir, ele simplesmente existe. Quem menospreza os outros nesses momentos mostra, sem perceber, a face mais honesta do próprio interior. Outro ponto crucial está na maneira como alguém reage diante da frustração. Situações de estresse, atrasos ou contratempos são o teste perfeito para revelar o temperamento real. Há pessoas que mantêm a calma e procuram resolver, enquanto outras explodem ou tentam jogar a culpa nos demais. Essa reação espontânea diz muito mais sobre maturidade emocional e autocontrole do que qualquer discurso bonito. A terceira observação fundamental é a forma como a pessoa fala dos outros quando não estão presentes. Comentários feitos pelas costas são como janelas para o caráter, pois mostram se existe lealdade ou falsidade. Quem constantemente critica, espalha fofocas ou rebaixa terceiros em conversas informais, demonstra insegurança e ressentimento. Já quem preserva a dignidade alheia, mesmo sem testemunhas, transmite confiança e solidez. Também é revelador perceber a relação de alguém com a palavra dada. Promessas descumpridas, atrasos frequentes e desculpas repetitivas são sinais de que a confiabilidade pode estar comprometida. O caráter está diretamente ligado à coerência entre o que se fala e o que se faz. Quando alguém valoriza o compromisso, mesmo em pequenas coisas, você sabe que está diante de uma pessoa íntegra. Por trás dessas observações está a ideia de que o caráter não se mede pelo que alguém mostra em momentos de glória, mas sim pelo que deixa escapar nas situações comuns e até desconfortáveis. São nesses detalhes que mora a verdade sobre quem realmente é digno de confiança. Outra dimensão importante para entender o caráter está no modo como a pessoa lida com o poder, mesmo em pequenas doses. Não se trata apenas de cargos ou posições de liderança, mas de qualquer situação em que alguém tenha vantagem sobre os outros. Alguns usam essa vantagem para impor medo ou manipular, enquanto outros procuram proteger e apoiar. Essa diferença revela se o poder é visto como um instrumento de ego ou como uma responsabilidade. Observar como alguém reage ao sucesso dos outros também é um indicador poderoso. A inveja costuma se manifestar em comentários sutis, olhares atravessados ou tentativas de diminuir conquistas alheias. Já a pessoa de caráter sólido sente satisfação genuína ao ver os outros prosperarem. Ela entende que o crescimento de alguém não diminui o seu próprio valor. E essa segurança interior transparece em suas atitudes. Um ponto muitas vezes negligenciado é a capacidade de admitir erros. Pessoas que sempre encontram justificativas externas ou culpados dificilmente assumem responsabilidade pelas próprias escolhas. Isso não apenas atrapalha relações pessoais, mas também mostra fragilidade ética. Já quem reconhece falhas e busca aprender com elas, transmite humildade e coragem, duas qualidades essenciais em qualquer caráter forte. Outro aspecto revelador está na forma como alguém trata os limites dos outros.
Pessoas que insistem em ultrapassar barreiras pessoais, que invadem espaços ou pressionam para conseguir o que querem, demonstram falta de empatia. Respeitar o tempo, o silêncio e as escolhas do outro é sinal de maturidade emocional. Quando isso não acontece, fica evidente a dificuldade em reconhecer a individualidade alheia. Vale também reparar na coerência entre discurso e prática em questões de valores. Muitos falam sobre honestidade, respeito ou generosidade, mas suas ações diárias seguem em direção oposta. Essa discrepância é uma máscara que cedo ou tarde cai. O verdadeiro caráter não precisa de propaganda, porque se mostra naturalmente nos gestos cotidianos. Ao observar todos esses pontos, você começa a enxergar além das aparências. O caráter não é uma construção de frases ensaiadas, mas uma soma de escolhas diárias que revelam integridade ou falta dela. A leitura se torna mais nítida quando se aprende a identificar padrões de comportamento em vez de confiar apenas em palavras. Um dos aspectos mais reveladores do caráter está na maneira como alguém lida com quem pensa diferente. Divergências fazem parte da vida, mas a forma de reagir a elas mostra se existe respeito ou intolerância. Pessoas de mente estreita recorrem a ataques pessoais, ironias ou tentativas de silenciar o outro. Já aquelas com caráter sólido entendem que não é necessário concordar para manter dignidade e civilidade. Outro ponto essencial é observar a generosidade nas pequenas coisas. Não se trata apenas de doações grandiosas, mas da disposição em ajudar quando ninguém está olhando. Pode ser um gesto simples, como segurar a porta, oferecer atenção genuína ou dividir um pouco do tempo. Quando essa atitude é natural e constante, revela um coração disposto a contribuir, sem necessidade de reconhecimento. Também é importante perceber a relação que a pessoa tem com a verdade. Existem aqueles que moldam os fatos para parecerem melhores ou que escondem detalhes para se favorecer. A mentira, mesmo nas formas mais sutis, denuncia insegurança e falta de responsabilidade moral. Quem preserva a verdade, ainda que isso traga desconforto momentâneo, mostra que valoriza a confiança mais do que conveniências imediatas. A forma como alguém se comporta em ambientes coletivos também é um reflexo do caráter. Há quem só se preocupe consigo, interrompa constantemente e monopolize a atenção. Outros, ao contrário, escutam, valorizam opiniões e criam um clima de colaboração. Essa diferença revela se a pessoa busca apenas se destacar ou se realmente entende o valor de estar em grupo. Outro detalhe revelador é a postura diante do fracasso. Muitos se desesperam, culpam o destino ou se voltam contra os outros. Já aqueles com caráter forte veem o fracasso como parte inevitável da jornada e não têm vergonha de recomeçar. Essa resiliência mostra não apenas coragem, mas também a clareza de que a dignidade não se perde quando as coisas dão errado. Esses sinais, quando somados, ajudam a construir um retrato muito mais real da essência de alguém. O caráter não se esconde por muito tempo, porque cedo ou tarde ele aparece em reações espontâneas, em escolhas discretas e em detalhes que poucos costumam notar. Quem aprende a observar com atenção enxerga a alma por trás da máscara social. Um ponto definitivo para compreender o caráter de alguém é a forma como trata a si mesmo. Pessoas que não respeitam os próprios limites, que se deixam humilhar ou aceitam menos do que merecem, geralmente carregam feridas que influenciam também a forma de se relacionar. Já aqueles que se cuidam, se valorizam e se posicionam, transmitem uma mensagem clara de dignidade. O modo como alguém se vê é reflexo direto do que carrega por dentro. Também é revelador observar a paciência em situações de espera ou desconforto. Pequenos momentos, como estar em uma fila ou enfrentar um atraso, se tornam palco para a impaciência ou para a serenidade. Pessoas explosivas revelam rapidamente
uma incapacidade de controlar emoções. Já aquelas que mantêm a calma nesses instantes mostram equilíbrio e respeito pelo fluxo natural da vida. Outro sinal está na gratidão. Quem raramente agradece ou trata conquistas como se fossem obrigatórias demonstra uma postura de arrogância. A gratidão é um dos indicadores mais claros de caráter, porque envolve reconhecer tanto o esforço dos outros quanto as oportunidades recebidas. Pessoas gratas tendem a cultivar relações mais saudáveis e duradouras, enquanto as ingratas acabam afastando quem está por perto. Quando você une todos esses pontos, a forma de lidar com poder, sucesso, erros, diferenças, verdade, fracasso, paciência e gratidão, começa a enxergar o que há por trás das aparências. O caráter é um mosaico construído por escolhas diárias, e quem observa com atenção consegue distinguir com clareza quem merece confiança e quem apenas finge. Esse olhar aguçado protege você de enganos e aproxima das pessoas certas. Se esse conteúdo fez sentido para você, lembre-se de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo reflexões profundas. Aproveite também para compartilhar este vídeo com alguém que vai se beneficiar dessas ideias e aprender a olhar melhor para as pessoas à sua volta. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para receber os próximos vídeos do Mente Inabalável. Aqui, você sempre encontrará ferramentas para fortalecer sua mente e enxergar além das aparências. O verdadeiro poder está em perceber o que os outros não conseguem enxergar. Desenvolver essa habilidade é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, tudo fica mais claro. E quanto mais você treina esse olhar, mais difícil será ser enganado pelas máscaras que as pessoas usam.